A Bíblia Fala, com o pastor Ézio Pereira da Silva. Sejam bem-vindos todos os nossos irmãos, amigos, internautas, todos aqueles que estão privilegiando esse nosso podcast, A Bíblia Fala. E hoje nós estamos no episódio 43, já com um tema muito interessante aqui para todos nós. E a partir de mim e para todos que ouvirem a palavra. O tema nosso hoje é: Deus me criou para quê? Qual foi a finalidade com que Deus me criou? Criou a mim, criou a você. Então esse é o nosso tema para hoje. E eu tenho 3 textos aqui que eu quero ler com vocês. O primeiro se encontra no Salmo 90. O Salmo 90, acho que todos já conhecem também bastante esse salmo. Ele trata da transitoriedade da vida humana aqui na Terra. Quer dizer, fala da eternidade de Deus e a transitoriedade do ser humano. Quer dizer, a vida curta, a eternidade de Deus, comparando com a vida do ser humano aqui na Terra. É curta, curtíssima no caso. Mas como no tema que nós temos aqui, o que interessa para nós é nós sabermos para qual motivo, para qual propósito, para qual finalidade que Deus nos fez, a você e a mim. Será que Deus nos criou sem objetivo? Será que Ele nos criou só para desfrutar de momentos conosco, de lazer, alguma coisa assim? Não, Deus nos criou com vários propósitos maravilhosos que Ele tem para nós. Alguns nós conseguimos descobrir pela palavra que nós lemos, né? Pela Bíblia Sagrada, e também aquele entendimento que o próprio Espírito Santo de Deus traz para as nossas vidas. Nós conseguimos entender algumas coisas. Várias outras ainda não chegaram ao nosso entendimento, ao nosso conhecimento. Mas é certo que Deus tem infinitas coisas para nós na eternidade, e Ele também tem muita coisa, tem muitas razões para as quais Ele criou as nossas vidas aqui na Terra. E eu quero ler com você a partir do versículo 1 do Salmo 90, que diz assim: Senhor, esse salmo aqui ele é atribuído a Salomão, tá bom? Salmo atribuído a Salomão, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, quer dizer, Tu és o mesmo. Tu reduzes o homem ao pó, quer dizer, tira a vida do ser humano quando chega no tempo dele, e dizes, tornai filhos dos homens. Também ressuscita aqueles que estão mortos. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Quer dizer, como uma noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce. À tarde, murcha e seca. Quer dizer, como uma erva assim, dessa forma, assim também é a nossa vida aqui na Terra. A nossa vida aqui na Terra é muito curtinha. Até fiz uma comparação, um tempo desse atrás, e que a nossa vida aqui na Terra, comparada, assim mesmo, é uma comparação assim, muito aquém, mas é subestimando mesmo,
muito aquém do real. A nossa vida aqui na Terra é comparada a um grãozinho de areia, a um grãozinho minúsculo de areia, com todos os grãos de areia existentes nas areias de todo mundo, inclusive dos desertos. Então, é uma comparação, ainda que pequena, mas só para se ter uma ideia de como é a eternidade. A eternidade não tem fim, e as nossas vidas aqui são bastante curtas. Ainda que nós vivamos aí 100, 110, 120 anos, ela continua curta da mesma forma. Então, diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Quer dizer, Deus, Ele nos perdoa das nossas iniquidades que nós fizemos, desde que haja arrependimento, né? Ele nos perdoa. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Então ele diz que as nossas vidas vão se passando em momentos de alegria para Deus, em momentos de ira dele, que ele se ira contra o pecado. Mas uma palavra aqui, uma frase aqui, que fica bem patente para nós, para trazer um conhecimento melhor, diz assim, a respeito dos nossos anos: acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Já pensou a pessoa viver aí 80, 90, 100, 120 anos, e a palavra de Deus disse que esses nossos anos que nós vivemos aqui é como um breve pensamento, aparece e desaparece, não é? Então, aí ele continua dizendo aqui, os dias da nossa vida sobem a 70 anos. Quer dizer, na maioria, né? Sobe a 70 anos. Ou em havendo vigor, em havendo força, em havendo fortalecimento, chegamos a 80 anos. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Então, a pergunta que o salmista faz aqui, quem conhece o poder da tua ira? Quer dizer, quando o Senhor se ira, quem pode subsistir a tua ira? E a tua cólera? Quem pode conhecer a tua cólera segundo o temor que é devido a essa cólera? Quem pode? E então o salmista aqui faz uma indagação, aliás, ele faz na verdade um pedido aqui a Deus, em relação aos os tempos que nós vivemos aqui na Terra. Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, todos nós sabemos pelo conhecimento da Bíblia e pelo conhecimento geral que um ser humano viver aqui na Terra de maneira assim louca, de maneira vã, de maneira que provoca muitos problemas com seus contemporâneos, ele diz aqui, olha, ainda que nossos anos aqui sejam poucos, ensina-nos a contar, quer dizer, ensina-nos como viver os nossos dias aqui, para que nós alcancemos coração sábio. Coração sábio o que é? É a maneira correta como nós devemos viver aqui na Terra. É um coração sábio. Ensina-nos a contar, quer dizer, estarmos tendo cuidado com cada dia que nós vivemos, um dia após o outro, mas nós vivemos na presença de Deus, fazendo a vontade dEle e servindo as pessoas. Então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos coração sábio. Coração sábio é aquele coração que é voltado para Deus e que procura fazer a vontade de Deus aqui na face da terra. Ok? Bom, juntamente com essa palavra aqui de Salmo 90, paralelamente, o nosso tema aqui hoje também pode ser conjugado com que tema? Com
a transitoriedade nossa e a eternidade de Deus, e também os talentos que Ele dá para cada um de nós, quer dizer, os dons e os talentos que Ele, Deus, nos fornece, para que nós vivamos dessa forma, utilizando os nossos dons, os nossos talentos, de uma maneira assim, amorosa para com o nosso semelhante. Nosso semelhante quer dizer aqui, o nosso semelhante que tem alguma necessidade e que nós podemos utilizar aquilo que nós temos, já com um dom, um talento de Deus, ou com nossos próprios recursos financeiros, e ajudar o nosso semelhante, ajudar o nosso próximo em tudo que ele precisar e que nós pudermos, de alguma forma, ajudar. Então, nós fazendo isso, nós vamos alcançar de Deus um coração sábio, quer dizer, nós não vivemos a nossa vida aqui na Terra de uma maneira frugal, de uma maneira assim, à toa, de uma maneira sem sentido, não é? Mas nós aproveitamos para viver uma vida útil para Deus, sendo útil ao nosso semelhante, aquelas pessoas que precisam de alguma forma da nossa ajuda, da nossa assistência, da nossa compreensão, do nosso amor, enfim. Só que, pelo que nós lemos até agora, tem uma pergunta aqui, ou, aliás, uma observação, que diz que, olha, nós lemos aqui o Salmo que trata do tamanho da nossa vida aqui na face da terra. Quer dizer, a nossa vida aqui é extremamente diminuta, extremamente pequena. Então, quando nós tratamos disso, nós chegamos à conclusão, a essa seguinte conclusão: olha, nós não temos todo o tempo do mundo para poder utilizar desse tempo para fazer as coisas. Então, você não tem todo o tempo do mundo e nem pode fazer também Deus ficar esperando por você ou por mim sem limites de tempo. Quer dizer, por quê? Porque nós temos um dia de nascer, o ser humano tem um dia de nascer aqui na Terra, e também tem o dia de morrer, conforme nós lemos também em Eclesiastes, né? Então nós temos tempo para tudo. Temos o tempo de nascer, e nós temos um tempo definido aqui na face da terra que Deus dá para cada um. Cada um tem uma certa quantidade de anos, né, que vive aqui na terra, ou de dias, né? Mas chegou naquele tempo determinado, a nossa vida é cortada. Então, nós vamos para a eternidade, voltamos para o ambiente do qual nós viemos. Mas Deus concedeu dons e talentos a cada um de nós, a todos nós. Então, nós temos aprendido, pela sabedoria de Deus, que todas as pessoas, todos os seres humanos, quer dizer, nascidos aqui na Terra, claro, né? Então, tem pelo menos, no mínimo, tem um dom, um talento de Deus, no mínimo. Mas, para não ter nada, tem um só. Mas, seres humanos têm aí uma infinidade de talentos. É claro que uns mais, outros menos, mas todos nós temos. Mas pelo menos um dom, um talento de Deus, cada ser humano na face da terra tem. Então nós não podemos alegar junto a Deus que nós não fazemos alguma coisa em benefício para o nosso semelhante, o ser humano que é nosso semelhante, porque nós não temos condição de fazer, nós não temos um dom específico, não temos um talento específico, não. Porque nós temos alguma coisa que pode ajudar o nosso semelhante, e com essa ajuda, nós fazendo essa ajuda, então nós glorificamos a Deus, nós exaltamos a Deus, que é quem
nos dá todas as coisas. E eu vou ler também aqui para vocês, em Mateus capítulo 25, a partir do verso 14, a respeito da parábola dos talentos. Acho que todos já conhecem essa parábola aí dos talentos, que Jesus Cristo contou. Jesus conta duas palavras, uma atrás da outra. Ele conta primeiro a parábola das 10 virgens, né? 5 virgens loucas e 5 prudentes. E quando ele termina de contar a parábola das 10 virgens, ele conta então a parábola dos talentos, ou seja, a parábola dos 10 talentos. Então ele começa dizendo aqui, ó: pois o reino dos céus, né, será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 talentos, e a outro deu 1 talento, segundo a capacidade que cada um tinha. Então, nós falamos aqui de 5 talentos, de 2 talentos e de 1 talento. Isso para significar que existem pessoas que têm mais talentos do que outras pessoas. Mas ninguém fica sem ao menos 1 talento. E que com esse talento, ele pode glorificar a Deus, ajudando, né, o próximo, ajudando o seu semelhante. Então, ele contando essa parábola aqui, aí ele continua dizendo assim, olha: o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Quer dizer, ele tinha 5 talentos, ganhou com aqueles talentos, ganhou mais 5, se tornaram 10, né? E então ele veio e apresentou aquele outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 talentos, trabalhou também e conseguiu outros 2 talentos e trouxe. Mas aquela pessoa, aquele homem que recebeu 1 talento só, o que ele fez com o talento? Ele não utilizou o talento dele. Ele pegou, abriu uma cova e escondeu aquele talento, ou seja, o dinheiro do seu senhor. Então, depois de muito tempo, né, a parábola aqui, a parábola diz aqui exatamente a respeito das nossas vidas. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, quando nós nascemos aqui, cada um de nós recebe uma quantidade de talentos. Pelo menos 1. 1, ou 2, ou 3, ou 10, ou 20, ou 50, ou 100. Isso ninguém sabe. Mas tem pessoas que têm bastante talentos, outros não têm tantos, outros têm muito pouco talento. Então, isso é o que acontece com as criaturas criadas por Deus, né, que estão vivendo aqui na Terra. Então, o que aconteceu? Então, ele está ensinando aqui que Deus dá esses talentos e deixa os seres humanos aqui, na face da Terra, vivendo normalmente, entre os seus semelhantes, tá bom? Mas um dia ele vai voltar. Um dia Jesus Cristo vai voltar. Nós não vamos ficar aqui na Terra eternamente aqui sem o Senhor aparecer. Não, ele vai voltar. Por quê? Ele diz, quando ele subiu aos céus, ele diz que voltaria. E ele prometeu e já está perto da vinda dele. Então, depois de muito tempo. Por quê? Jesus morreu, já está mais ou menos aí na faixa de 2000 e poucos anos. 2000 uns quebradinhos de anos aí, né? Ou completando 2000. Então, tem muito tempo já que nós estamos vivendo aqui na Terra sem a companhia de Jesus. E a palavra diz assim: depois de muito tempo, voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, significa o seguinte: quando Jesus voltar, ele vai ajustar contas com todos nós. Todos. Desde aqueles que receberam 200, 500, 1.000, 2.000 talentos, até aquele que recebeu 1 talento só. Então, diz a parábola aqui, que o próprio Jesus contando,
aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5. Quer dizer, ele multiplicou, dobrou os talentos que ele tinha. Dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Aí o Senhor elogiou aquele servo e disse assim, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria ou no gozo do teu Senhor. Bom, e aproximando-se também o que de receber 2 talentos, disse assim para o Senhor, Senhor, tu me confiaste 2 talentos, aqui tem outros 2 que eu ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Veja bem que o Senhor aqui não exige mais do que os talentos que ele deu para cada um. Então, o que ganhou 5, apresentou outros 5. Então, o Senhor elogiou ele. O que recebeu 2 talentos, o Senhor não exigiu dele 10, mas ele apresentou outros 2 talentos. E o Senhor deu o mesmo elogio para ele. Muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Bom, mas, chegando por fim o que recebera 1 talento só, ele disse assim, Senhor, sabendo que és um homem severo, que colhes, que ceifas onde não semeaste, ajuntas onde não espalhaste, receoso, quer dizer, fiquei com medo, e escondi na terra o teu talento. Toma de volta aqui aquilo que é teu. Quer dizer, o que esse elemento fez? O que esse homem fez? Ele pegou o talento que Deus deu para ele e devolveu para o seu Senhor. Quer dizer, ele mesmo não produziu nada. Se ele tivesse produzido 1 talento só, quer dizer, ele tivesse apresentado o talento que o Senhor deu para ele, mais um que ele tinha ganho, então ele receberia do Senhor o mesmo elogio, não é? Mas, o que o Senhor respondeu? Então, ele disse assim, servo, aliás, o homem disse aqui, olha, eu escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu, quer dizer, eu devolvo para o Senhor aquilo que o Senhor me deu, não produzi nada. E o Senhor disse para ele assim, olha, servo mau e negligente, sabias que ceifo, que colho o que não semeei e ajunto onde não espalhei, né? Você sabe disso. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, que são aqueles que multiplicariam, né? E eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. E aí ele diz, então, para aqueles, os serviçais dele, tirai-lhe, pois, o talento e dai-o talento a quem tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E aqui, o que ele diz aqui para o servo, a respeito do servo inútil? Quer dizer, aquele servo que recebeu 1 talento, apesar de ser 1 talento só, se ele tivesse trazido outro talento para o Senhor, mas ele não trouxe, e além do mais, ele ainda disse ainda que o Senhor era um homem severo, né? E ele sabendo disso, de que ele era severo, o Senhor era severo, mesmo assim ele negligenciou e não fez nada, não produziu nada. Então o Senhor disse, então para os seus, vamos dizer aqui, representando os anjos, né? O servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então vocês estão vendo, meus amados, o quanto é importante nós darmos fruto aqui na terra, não importa a quantidade, mas importa sim o zelo que nós temos e o amor para nós abençoarmos outras pessoas, né? E nós ajudarmos de alguma forma, nós fazermos o bem para as pessoas que necessitam desse bem. E aqui Jesus continua dizendo aqui,
E ele fala sobre o grande julgamento, quer dizer, o julgamento que se dará na volta dele, de Jesus Cristo. Então ele ensina assim, olha, quando vier o Filho do Homem, ele dizendo a respeito dele mesmo, de Jesus, Jesus dizendo, quando eu vier, quando eu voltar, e todos os anjos comigo, quer dizer, todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas à sua presença. E ele separará uns dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e vocês me deram de beber. Olha bem o que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo que quando ele sentia fome, não é que ele, Jesus, estava sentindo fome, mas é que os servos, ou aquelas pessoas que tinham necessidade, precisavam comer e não tinham o que comer, estavam com fome. E então ele continua dizendo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, eu era forasteiro e me hospedaste, eu estava nu e tu me vestiste, eu estava enfermo e me visitaste, eu estava preso e foste ver-me. Então, estes que fizeram essas boas obras, perguntaram então, que esses eram os justos, né, os que fizeram boas obras. Aí disse assim, Senhor, quando foi que nós te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, ou quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? Então o rei, respondendo, lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste, quer dizer, sempre que vocês fizeste uma dessas obras aí, a um destes meus pequeninos irmãos, a mim vocês estavam fazendo, vocês fizeram. E então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, quer dizer, aqueles que não produziram boas obras, apesar dos talentos, dos dons que receberam de Deus, não fizeram nada. Então dirá o rei aos que estiverem à sua esquerda, dizendo assim, olha, o rei respondendo lhes dirá, pergunto a vocês, o que vocês fizeram com os talentos? Estou falando isso aqui fora do texto. O que vocês fizeram com os talentos que eu dei para vocês? Vocês multiplicaram os talentos? Então, quem que vai responder? O que multiplicou o talento, ele vai dizer que multiplicou e apresentar, não é? Quer dizer, fez uma boa obra. Mas os que não fizeram nada, então o que vai acontecer? Então o rei, diz aqui a palavra agora, dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Quer dizer, o rei diz, possuí por herança o reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo, porque eu estive fome, deste comer, estive sede, deste beber, era forasteiro, me hospedaste. Quer dizer, eu tive várias necessidades e vocês me assistiram. Quer dizer, vocês fizeram boas obras. Quando vocês estavam fazendo essas obras, aos meus pequeninos irmãos, não é? E agora ele diz aqui, aos que estiverem à esquerda dele, diz aqui para eles aqui, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. Então, esses que estão sendo mandados por Jesus para o fogo eterno, eles perguntarão ao Senhor, dizendo assim: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, quer dizer, o Senhor responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixastes de fazer a um destes pequeninos meus, a mim o deixastes de fazer. Então, entenderam bem a parábola aqui dos talentos? Acho que deu para vocês entenderem, né? E isso, meus queridos, meus irmãos, meus amados amigos, caros telespectadores, internautas, Deus criou a minha vida e criou a sua vida também. E você é propriedade dele, assim como eu também sou propriedade de Deus. Porque quem fez a minha vida foi ele. E quem me deu os talentos que porventura eu tenho, ele também que me deu. Então, nós, cada um de nós individualmente, juntamente com os talentos que cada um de nós tem, todos nós, as nossas vidas e os nossos talentos, todos nós pertencemos a Deus. Nosso Senhor, porque foi Ele que nos criou, Ele nos deu vida. E a pergunta que temos aqui no nosso tema é: para que Deus me criou? Para qual finalidade? Para qual propósito? Então Deus te criou, entre outras coisas mais, mas Ele te criou e colocou você aqui na face da terra com os primeiros propósitos que Ele te criou, foi para que você produzisse boas obras, que você fizesse boas obras. Não boas obras que te salvassem, porque as boas obras não salvam ninguém. Mas a falta das boas obras condenam as pessoas. Deu para entender isso? Quer dizer, você pode fazer bilhões e bilhões de boas obras, mas se você não se arrepender dos seus pecados, você não crer em Jesus, não receber Jesus como Senhor e Salvador, você não tem nada com Deus, apesar das boas obras que você faz. Por quê? Porque as boas obras que você faz não te salvam. Elas não te salvam. Mas uma vez você salvo, porque a salvação é pela graça de Deus, mediante a fé. Isso não vem de nós, não é de capacidade que nós temos, mas é dom de Deus. Não vem de obras, ou seja, não vem por alguma coisa que a gente faça ou que deixe de fazer. Mas ele vem como um dom gratuito, de graça. Deus dá a salvação de graça. Agora, uma vez você salvo, aí se você não pratica boa obra, isso mostra que você foi tão ingrato com as pessoas, como também você foi ingrato com Deus, e ingrato também pela salvação, pela vida eterna que Ele te deu. Quer dizer, Ele te deu tudo que você não merecia. Tudo que foi a vida eterna, Ele te deu. Mas uma coisa só, que alguém te pediu aqui na terra, para que você fizesse um favor, para que fizesse uma boa obra, você negou. Você disse que não podia, arrumou uma desculpa qualquer e não fez nada. Então, porque você não fez, também você vai perder aquilo que você tinha recebido. Porque é o que Jesus falou aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu tive fome, tive sede, estava nu,
precisava de roupa, estava preso e você não me deu nada, não me deu assistência nenhuma. Então o que vai acontecer? A palavra de Jesus, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Isso é terrível. Meus queridos, você fazer boas obras para comprar salvação, você pode fazer todas as boas obras do mundo, você não vai conseguir comprar a sua salvação. Tá certo? Entenda bem isso. Você não compra. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo, super trilionários em dólar, mas se você não crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você não tem como ser salvo, porque quem salva é Jesus, e ele não cobra nada de ninguém para salvar, ele salva de graça, é gratuitamente, é um dom gratuito que a pessoa recebe, não porque ela merece, mas pela misericórdia de Deus e pela graça de Deus, mediante a fé. Você crê nele, você recebe. Mas uma vez que eu fui salvo, uma vez que você foi salvo, e eu não fiz nada aqui, eu estou jogando fora a vida eterna que Deus me deu. Concorda comigo? Mas é isso mesmo. Porque alguém tem fome e você não quer nem saber. Alguém tem sede, você não quer nem saber. Você tem condições de ajudar a fazer o bem para a pessoa, fazer uma boa obra. Por quê? Porque você recebeu o talento de Deus, você recebeu dons e talentos, pelo menos um, para multiplicar. Você não multiplicou nada, como aquele que recebeu o talento e devolveu o talento que ele deu para o próprio Deus. Então ele foi lançado nas trevas. Então essa parábola aqui é extremamente importante. E nós devemos estar com essa parábola, com essa leitura que nós fizemos aqui, devemos estar com isso na nossa cabeça, no nosso espírito, na nossa alma, todos os dias da nossa vida. Não podemos nos esquecer. Porque parece que é até um propósito, né? De Deus deixar pobres na terra, Deus deixar pessoas sofrendo coisas, passando privações, necessidades, para quê? Para que você tenha com que compartilhar aquilo que Deus te deu de sobra. E tudo que Deus te dá, Ele te dá de sobra. Ele não dá para você medida. Vou dar aqui tantos, só isso aqui não dá mais nada. Não. Deus, quando te dá as coisas, Ele te dá em abundância. Dá de sobra. Para mim e para você. Então Ele dá o bastante para nós usarmos para nós mesmos em tudo que nós tivermos necessidade. E também nós ajudarmos também o nosso próximo, o nosso semelhante, nas dificuldades, nas necessidades que cada ser humano aqui na Terra tem. E a melhor coisa eu tenho para mim, a melhor dádiva, a melhor boa ação que uma pessoa pode fazer com uma outra, é falar para ela a respeito de Jesus, ministrar para ela a vida eterna, porque não tem talento, não tem boa obra que supere a essa, ou que seja igual a essa. Quer dizer, fazer com que uma pessoa se volte para Jesus, conheça Jesus, receba Jesus como Senhor e Salvador e receba a vida eterna. Não tem nada que pague isso. Então a melhor obra que ele pode fazer é conduzir uma pessoa a Jesus Cristo. Trazer uma pessoa aos pés de Jesus Cristo. Essa é a melhor boa obra. Mas existem outras boas obras que podem ser feitas. Mas não é, olha bem, fazer uma pergunta agora para mim, primeiro, e para você também. Deus criou a minha vida e criou a sua vida. Portanto, nós somos propriedade dele, de Deus. Agora, o que é que eu estou fazendo
com a minha vida e com os talentos, os dons que pertencem a Deus também, mas que Ele deu para mim? O que é que você também está fazendo com a sua vida e com os talentos, que tudo pertence a Deus? O que você está fazendo com a sua vida e com as boas obras, com os talentos que você recebeu de Deus e estão com você? Então você vai, eu vou e você vai um dia chegar perante Deus e a gente vai prestar conta, assim como diz na parábola lá. Veio o Senhor que distribuiu aqueles talentos para os seus servos, chamou eles à sua presença para acertar as contas. Então eu vou acertar as minhas contas perante Deus. E você vai acertar contas também perante Deus. Você não vai ficar sem prestar contas. Eu não vou ficar sem prestar contas perante Deus. Eu recebi a minha vida, e o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu recebi talentos, o que é que eu estou fazendo com os meus talentos? Você recebeu a vida eterna de Deus. O que é que você está fazendo com a sua vida? Você recebeu os talentos de Deus, o que é que você está fazendo com esses talentos? O que nós estamos fazendo com tudo aquilo que Deus nos deu, a vida e os talentos? É uma pergunta que deve ser feita por nós mesmos, a nós mesmos, e isso todos os dias. Nós devemos fazer essa pergunta a nós mesmos. O que eu estou fazendo com a vida que Deus me deu? E o que eu estou fazendo com os talentos, os dons que Deus me deu? Exemplo. Quantas pessoas você, que eu conheço e que você conhece, que viveram na história, viveram aqui na terra, dotadas com dons e talentos maravilhosos concedidos por Deus, mas não se importaram com Ele, não se importaram com Deus, não foram agradecidos, nem serviram a ninguém. Sabe aquelas pessoas que têm uma voz maravilhosa que Deus deu para essa pessoa? E essa pessoa, em vez de dedicar aquela voz maravilhosa que ela tem para Deus, aquela pessoa não quer nem saber de Deus. Ela vai procurar gravar, fazer gravações e vender, né, com aquele talento que Deus deu para ela, com aquela voz que Deus deu para ela, aquela voz linda que aquela pessoa tem. Ela vai ganhar dinheiro com aquela voz, mas vai ganhar dinheiro para beneficiar a si próprio. Mas não tem nada a ver Deus na história e nem também não tem nada a ver com o seu semelhante aqui. Ele não faz nada para Deus, nem faz nada também para o seu semelhante. Não é uma pessoa má, eu não estaria sendo mal fazendo isso. E quantas pessoas você já viu? Por exemplo, pessoas aí que têm bilhões, mas não se importam com Deus e não faz favor para ninguém. Usa a vida que ele tem, usa o dinheiro que tem, usa as coisas que tem, os bens que tem, tudo em benefício de si próprio. É a pessoa egoísta, extremamente egoísta. Não faz nada para Deus e nem faz nada também para ninguém. Quer dizer, usar os seus talentos, essas pessoas, você deve conhecer pelo menos umas 3, 4 pessoas ou mais. Eu conheço várias pessoas que usaram os seus talentos apenas em benefício próprio, de maneira plenamente egoísta. Não fez nada para Deus, nem fez nada para ninguém. Fez tudo para si mesmo, para se engrandecer, para ser louvada pelas outras pessoas, para receber elogios, para receber, não é? Palavras de elogios e tal, mas não fazem nada para Deus. Agora, outras pessoas nasceram em pobreza, nasceram em uma casa pobrezinha, não tinha praticamente nada para comer. E cresceram. E Deus olhou para essas pessoas e permitiu a elas que elas adquirissem bens, adquirissem fortunas,
enriqueceram, nasceram pobres, nasceram mendigas, nasceram miseráveis. E Deus deu condições para que elas ficassem ricas, tivessem fortunas. Mas elas, da mesma maneira que outros fizeram, elas também desprezaram Deus, não reconheceram Deus em nada que deu para aquelas coisas para ele, nem ao próximo, nem a ninguém. E morreram uma morte de forma triste e lamentável. Morreram sem Deus e às vezes, pela sua própria maneira de viver, eles nasceram na miséria, Deus deu bens para essas pessoas, cresceram, ficaram milionárias, ficaram bilionárias, e diante da situação que ela viveu, e que viram que muitas outras pessoas precisavam de suas ajudas, né, da ajuda delas, né? Elas negaram a Deus, negaram também ajudar o próximo, não deram nada a ninguém, e acabaram também perdendo aquilo que tinham, e morreram novamente miseráveis, morreram pobres, morreram doentes. Quantas notícias nós temos a respeito de pessoas assim, que Deus deu para elas riquezas e elas morreram na miséria depois, porque não se importaram com Deus, mas procuraram. Eles morreram miseravelmente conforme eles viveram. Viveram uma vida que tinha muitas riquezas, mas viveram como se fossem miseráveis. E como miseráveis, morreram. E não tiveram nada de Deus, além da vida que tiveram aqui na terra e dos dons e talentos que Deus concedeu para elas enquanto elas tiveram vida aqui na terra. Outros não. Outros nascem ricos e morrem ricos. Outros nascem pobres e morrem ricos. E outros nascem pobres, ficam ricos e morrem pobres. Depende daquilo. Cada pessoa tem um talento, tem um dom que Deus deu para ela. Mas para que Deus criou a minha vida? Para que Deus criou a sua vida aqui na terra? E deu para nós dons e talentos que nós poderíamos distribuir para milhares de pessoas. No entanto, não fizeram nada. Então vão receber de Deus o quê? Aquilo que receberam. Eles plantaram e colheram aquilo que fizeram. Então que isso sirva de alerta para mim e para você. Nós estejamos alerta diante de Deus. Nós recebemos um tesouro incomparável, uma riqueza extraordinária que o mundo inteiro não pode comprar. O mundo inteiro não pode se comparar com aquilo que nós recebemos de Deus. Então, seria nós de coração ingrato, de maneira a não agradecermos a Deus o que Deus fez por nós, e apesar de nós não precisarmos dar nada a Deus, porque Deus não precisa de nada, nós que precisamos dele, mas ele tem as pessoas aqui que vivem aqui na terra, que são também criaturas de Deus, são pequeninos de Deus, que vivem em miséria, que vivem em pobreza extrema, que vivem doentes e tal, e nós devemos então aplicar a nossa vida de tal maneira, pedir a Deus, ensina-nos a contar os nossos dias, para que nós alcancemos coração sábio. Coração sábio é aquele que, além de receber a vida eterna de Deus, porque crer em Deus, receber de graça a vida de Deus, também é essa pessoa dá de si mesma, dos 12 talentos que Deus deu para ela, ela também contribui com aqueles que têm necessidades, socorre os necessitados.
tá bom? Então, que nós sejamos essas pessoas, gratas a Deus, que de tanta gratidão a Deus, então tudo aquilo que pertence a nós, pertence a Deus. E pertence também àquelas pessoas que Deus criou aqui na terra e que tais pessoas que têm necessidade, passam privações, precisam de socorro, precisam ser socorridas. E nós estamos, então, prontos aqui para distribuir para as pessoas os dons e os talentos que Deus deu para nós, para as pessoas. E aí, é o que diz a palavra de Deus, que nós sejamos ricos na prática das boas obras. Então, temos a vida eterna de Deus, que ninguém pode comprar. É a maior riqueza que temos. Então, as riquezas materiais que Ele dá para nós aqui, vamos colocar isso no nosso coração todos os dias. Pensemos nisso continuamente, de maneira que nós possamos ajudar os nossos semelhantes com aquilo que Deus nos deu de sobra. E sempre Ele dá para nós, dá de sobra. Sempre Deus dá de sobra. Nunca dá medido para nós. Sempre Ele dá com fartura, sobrando. Então nós podemos, então, contribuir, ajudar todas aquelas pessoas que precisam. E com isso nós estaremos glorificando o nome do Senhor, dizendo para Ele: Senhor, o Senhor me deu tanto e eu estou distribuído aqui, também entre meus semelhantes, entre meus conterrâneos, entre as pessoas que precisam aqui, eu estou distribuído um pouco daquilo que o Senhor me deu. E eu glorifico o Senhor, e com isso, o nome de Deus é exaltado, o nome de Deus é glorificado, porque aquela pessoa que recebe da sua mão alguma coisa, ela vai agradecer a Deus: graças a Deus que você me deu isso, graças a Deus que você me socorreu na minha necessidade, graças a Deus que você veio aqui me visitar porque eu estava doente, graças a Deus que eu estava preso e que você me veio consolar, graças a Deus por tudo que você me ajudou, por tudo que você fez por mim. Então a pessoa vai dar, a pessoa que recebe os benefícios seus, essas pessoas vão dar graças a Deus, vão agradecer a Deus por aquilo que por aquilo que eu der a elas, por aquilo que eu ajudá-las nas suas necessidades. Está bem entendido, meus amados irmãos, meus queridos telespectadores, meus amados internautas? Coloquemos essa palavra de Deus no íntimo das nossas vidas e reconheçamos a vida que Deus nos deu e os dons e os talentos que Ele nos dá também. Para quê? Para uma finalidade, para nós ajudarmos aos nossos semelhantes. Quem é nosso semelhante? As pessoas que são humanas também, principalmente as pessoas que têm alguma necessidade, precisam de alguma coisa. E você pode dar para elas. E eu também posso dar. Então eu digo para mim: Ézio, dê um pouco daquilo que Deus tem te dado. E Deus tem me dado as coisas? Tem. Eu tenho dado algumas coisas também, tenho contribuído com algumas coisas. Mas eu quero fazer mais. Quero fazer muito mais além daquilo que eu tenho feito até hoje. E que também você tome esse exemplo que da palavra de Deus e faça também. E assim Deus estará com você para sempre na sua vida. Tá bom? Deus que te abençoe e te guarde e coloque essa palavra no íntimo do seu coração. Tá bom? Deus que te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre o tempo do fim, o livro A Segunda Vinda, a Grande Tribulação e o Arrebatamento, escrito por Ézio Pereira da Silva, aborda de forma profunda e abrangente a escatologia, o estudo das últimas coisas. O autor explora as profecias do Antigo e Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre os últimos dias, além de traçar um panorama histórico profético que culmina na inauguração da Era Eterna Futura. Enviamos para todo o Brasil.